Graça e paz, povo lindo, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Eu estou lendo na versão NVI. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. A partir do verso 14, está escrito: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao amigo Espírito Santo. Quando a gente conversa com alguém fora, né? Você está aí pela internet da mesma forma. Às vezes vai falar sobre oferta na igreja, sobre dízimo. Talvez alguém perto de você comece a questionar, né? Enfim, uma série de coisas. Mas aí eu quero trazer, o que trouxe a minha memória, eu queria trazer a sua também, que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Aleluia! Então a luz, ela revela, aleluia, ela altera o ambiente. Então quando nós, na luz do Senhor, temos a decisão de sermos o que somos pela palavra do Senhor, olha aí, as pessoas que estão ao nosso redor, irmão Anderson, elas querem conhecer isso. Elas desejam isso. Por que a gente não faz? Porque está todo mundo fazendo. Não. Porque há em nós essa luz que a Bíblia diz. E há um propósito. Olha o que ele diz. Olha, vocês estão aqui para que vocês brilhem como as estrelas no universo. Bendito seja o nome. Então aqui, as estrelas, o Senhor deu nome. Amém? As estrelas do Senhor sabe o número delas. E nós que somos imagem e semelhança do Senhor, olha aí. Bendito seja o nome do Senhor. E baseado nessa palavra, onde nós temos a certeza, quem somos em Deus, não somos porque as pessoas dizem, mas porque a palavra do Senhor diz. Você é livre nessa hora para semear no reino do Senhor, com seus dízimos e oferta em nome de Jesus. Você que está aí pela internet, fique à vontade de fazê-lo pelos canais, né, que nós já apresentamos a você, Pix ou pela conta da igreja, que deve estar escrito aí. Amém? Em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque está escrito também na tua palavra, Senhor, que as nossas atitudes produzam, Senhor Deus, naqueles que estão ao nosso redor, não só o suprimento das suas necessidades físicas, mas que também produza nessas pessoas que estão ao nosso redor a gratidão a Ti. Então, toda a oferta lançada neste tesouro, Senhor, nesta noite, não só para suprir as necessidades desta casa, que haja mantimento, né, como diz a Tua palavra, na casa, mas que também possa produzir, Senhor Deus, gratidão a Ti naqueles que estão ao nosso redor, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Apóstolo José Pereira. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Abençoados e abençoadas. Glória a Deus. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 24 até o 29. Romanos 9, do 24 ao 29. Como elas estão falando aqui, eu vou ler na NVI. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como Deus diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Diga aí, glória a Deus por isso. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Diga-se misericórdia. Mas obrigado pela água. Romanos, carta do apóstolo à igreja que estava em Roma. E já falei aqui antes, tempos atrás, de que tem alguns crentes nos dias de hoje separando o Antigo Testamento e o Novo, querendo viver só o Novo. Mas aqui nós temos um exemplo de que o Novo se refere ao Antigo, para confirmar o que está sendo dito no Novo. Então, o Novo Testamento não é novidade, são boas novas. Amém? O Evangelho, boas novas. As cartas são correções, administrações, a gestão da igreja naquela época, são conselhos, são orientações, ajustes, exortações, saudações, consolo. Isso nós temos no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento nunca foge do Antigo, porque, na verdade, é tudo palavra de Deus. E o que o Deus disse antes, continua dizendo hoje. Continua dizendo na época do Novo Testamento. E vai continuar dizendo por toda a eternidade, porque a palavra dele permanece. Vai vir grande tribulação, vai vir arrebatamento, vai vir milênio, vai vir Armagedon, seja o que for, a palavra de Deus é a mesma.
E Deus sempre está dizendo: olha, se vocês estão passando por situações difíceis, vocês é que caçaram isso. Se você ler o capítulo antes, né, os versículos anteriores, causa assim até uma certa confusão para quem pegar o texto fora de contexto e até fora da história, porque fala de vasos de ira e vasos de honra. E alguns pegam esse capítulo para dizer que Deus predestinou alguns para a coisa boa e outros para a coisa ruim. E nós sabemos muito bem que nós temos um diferencial entre os outros seres criados na Terra. Qual é esse diferencial? Diga para quem está do seu lado aí, o que foi? Eu escutei aqui, alguém fala. Parabéns, dá uma salva de palmas. Livre-arbítrio. Porque todos os seres criados por Deus são inteligentes. Até aqueles que você acha que não é inteligente, é inteligente. Vocês já viram uma planta procurando sol? Viram que planta sem água morre? Planta com muito sol morre? Planta sem adubo morre? Plantas que se adaptam, estavam na sombra, botou no sol, ficou minguadinha, daqui a pouco com o sol cresce toda. Então ela tem uma inteligência. Se você vê os documentários, os estudos, você vai ver que as plantas, elas se reproduzem, cada uma diferente. É um pólen, uma flor, é um galinho, é uma semente que cai. Vocês já viram que na parede, às vezes, aparece uma planta? Quem que botou aquele negócio lá? Raiz grossa, da vendaval, da chuva, aquele negócio está lá, ninguém plantou. Mas a inteligência daquela planta fez com que, aproveitando lá um vento, um tempo, uma chuva, seja o que for, caísse alguma coisa lá, numa areiazinha pequenininha, num buraquinho pequenininho, que foi suficiente para sobreviver naquele lugar. Falando-se dos animais, então, nem se fala. Quem ensina o animal a dar cria, a mamar, a correr atrás da presa, a se alimentar? Os pássaros pequenininhos fazem aqueles ninhos de forma sobrenatural. É sobrenatural porque a ciência, os biólogos tentam até explicar. Explica porque fica olhando lá, fica estudando, mas como que eles aprenderam a fazer aquilo? Os animais, os pássaros lindos, aquelas festas de acasalamento, é festa, para eles é festa. Quem que ensinou aquilo para eles? Para fugir das coisas ruins, para procurar alimento. Isso é inteligência. Só que eles fazem aquilo por instinto, fazem por necessidade, fazem por reprodução. Eles não vão mudar disso. O leão vai ser sempre leão, vai ser sempre carnívoro. Não vai mudar. Pode botar lá no zoológico desde pequenininho. Quando crescer, o tratador continua com o mesmo cuidado, porque aquele leão ele pode pegar uma pessoa, ou com raiva, ou com fome, ou porque foi atiçado. Às vezes a gente vê na televisão, algum abusado pula a cerca e vai lá e provoca o bicho pega, é culpa dele. Não, porque aquilo é a inteligência dele. Agora o ser humano não. O livre-arbítrio nos dá as opções, nos dá as condições de mudança, de decisões, de escolhas, que os animais não têm. Eles não têm essa escolha. E Deus falou: olha, vocês podem ficar aqui no jardim do Éden e fazer o que vocês quiserem, só não come daquele fruto. Porque Deus sabia que se desse total liberdade, o homem não teria controle. Mas o homem tinha a escolha de obedecer e não comer. Mas preferiu ouvir conselhos de estranhos, porque a serpente lá, coisa estranha naquele lugar, né? Mas como é que pode uma serpente falar? Não sei, a mula falou. Se a serpente vai falar, eu não sei. A gente vê aí, os papagaios falam, repetindo, mas falam.
Quem tem pet em casa, quem tem cachorro, olha para o cachorro, é como se o cachorro estivesse falando. Às vezes, até antes, a gente fica rindo nos reels, é reels que fala, né? Os vídeos curtos, né? Que as pessoas falam com o cachorro como se o cachorro estivesse entendendo tudo. Né? Você fala com os teus, né? Fala. Estão entendendo? Mas o bicho entrou lá, falou, come, eles comeram. E aí, esse livre-arbítrio faz com que Deus, em certos momentos, cruze os braços. Que nós temos que pagar pelos nossos atos. Se nós temos livre-arbítrio, as consequências vão vir sobre nós. Os animais não. A gente vê, às vezes, um animal que mordeu alguém na rua. O culpado não é o animal, é o dono do animal, que criou daquele jeito. Dificilmente é porque alguém provocou. Mas se provocou, aquele animal foi ensinado a atacar. Então, nós vamos acabar arcando com as consequências das nossas atitudes. E Deus, na sua justiça, não vai poder fazer muita coisa. Assim como às vezes, né, pais vendo os filhos ali, avisa. Chega um momento, você quer fazer? Então faz. Se nós, como pais, queremos ensinar, nós temos que ver o filho sofrer, mas pelo menos sofrendo vai aprender. Que é o primeiro pensamento, né? Mas antes disso, a gente já tenta de tudo para ver se não há uma consequência pior. A gente deixa lá, a gente falando, ensinando, mostrando, e às vezes apanhando, sofrendo no lugar dos filhos, só que tudo tem um limite. Até para Deus tem limite. Até para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E aqui está falando de Israel. Quantas vezes Deus corrigiu Israel? Quantas vezes Deus perdoou Israel? Quantas vezes Deus enviou socorro, livramento, Deus fez de tudo, mandou profeta, muitos mártires morreram, e Deus mandou dilúvio, mandou Abraão, mandou Moisés, mandou profeta, mandou sacerdote, mandou rei, para ver se mudava alguma coisa. Mudava um período. Mas como o homem é imediatista, o ser humano, no seu livre-arbítrio, nós somos imediatistas, esquecemos do passado, do que Deus fez, e aí acabamos fazendo aquilo que a gente acha correto. Aí daqui a pouco, lá na Babilônia, os homens, lá na beira do rio Quebar, cantando e chorando, quem nos dera estar na nossa terra, na terra do nosso pai Jacó, do nosso pai Abraão, aquela terra que era maravilhosa. Aí fica choramingando, porque cometeu erro, e Deus não pôde fazer nada. Deixou vir o inimigo, e o inimigo se apoderou, criou-se um problema, criou-se uma tribulação. E aqui nessa parte do texto, diz que Deus chamou, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Então nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vemos que no Antigo Testamento, a palavra é sempre para os hebreus, sempre para os israelitas. Mas nós vemos em vários mandamentos, vários versículos, falando assim: cuide bem dos estrangeiros, dê a parte dos estrangeiros, receba bem quem entrar na sua casa, receba bem quem entrar na sua cidade. Isso quer dizer que Deus sim separou um povo para ser povo dele, mas quem quisesse se achegar, chegava. Deus nunca fez acepção de ninguém. Deus nunca
fez separação de gênero, de cor, de idade, de nível social, nível financeiro. Deus nunca fez. É só crer. Colocá-lo como Senhor, como Deus, como aquele que que vai ser seguido. Aí Deus recebe. Mas aqui Deus está falando, olha, o povo vacilou, errou, e eu não pude fazer nada, o inimigo veio, eu fiquei só olhando, porque eu já falei, já ensinei e tal, eles estão no livre-arbítrio. Mas Deus chamou tanto judeus quanto gentios. E para provar isso, os versículos que nós lemos, que são lá do Antigo Testamento, que são lá dos profetas, estão dizendo, olha, eu separei vocês, tanto judeus como gentios. Eu separei vocês para que vocês mostrem a esse mundo o meu amor. Por mais que digam que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não está olhando para mim, porque quando a gente está na tribulação é assim, quando a gente está lá no pior, todo mundo me abandonou, todo mundo me rejeitou, ninguém lembra de mim, ninguém vem me ajudar, ninguém me dá nada, ai de mim, ai de mim. Assim ficava Israel e assim ficamos nós até hoje, quando estamos naquele problema difícil. Porque, assim, eu errei, mas eu tenho que ser perdoado, né? Eu errei, eu tenho que ter uma segunda chance, né? Eu errei, mas se eu perdoei tanta gente, por que Deus não vão me perdoar agora também? Então, nós ficamos nos comiserando, como se fala, né? Nos tornando vítimas. Só que nós esquecemos que eu que causei aquela situação difícil. Eu estou passando isso porque eu provoquei. E se não foi eu, foi alguém acima de mim, ou do meu lado. E eu estou pagando as consequências. Porque o sol nasce para justos e injustos. A lei é para todos. Então, estamos vendo lá no sul um ciclone. Está falando aqui, quando nós vimos ouvir esse negócio, ciclone no Brasil, 27 mortos. Num dia só. O rio subiu, não, de manhã para de noite, o rio subiu 8 metros. É muito rápido. As pessoas estavam no telhado pedindo socorro. Eu vi hoje, a pessoa dando um testemunho, dizendo que ela estava dentro de casa, no segundo andar, terceiro, escutando os outros vizinhos pedindo socorro. Parece filme apocalíptico, né, Samara? É isso, a gente só via em filme. Imagina você desesperado para se salvar e salvar a sua família, escutar os vizinhos pedindo socorro, sabe-se lá como é que está, e você nem pode ajudar, porque nem você mesmo pode. Alguns foram retirados de helicóptero. Muitos foram retirados de barcos. E acredita-se que tem mais pessoas mortas, que não deu tempo de se salvar. Então é culpa de quem? Não é de Deus. Não é, com certeza não é de Deus. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Então isso nos mostra que Deus, com toda essa situação de calamidade e caos, Ele continua não fazendo acepção de pessoas. É só você querer. É só você querer. É só eu querer. Fato é, a calamidade está instalada. Agora, faz muita diferença eu passar a calamidade com Deus do que sem Deus. Essa é a diferença. Noé entrou num momento de calamidade. Assim como passou o ciclone, que durou um dia e fez aquele estrago, lá na época de Noé, foi uma calamidade de 40 dias. Diz a Bíblia que
A água passou as montanhas. Até agora, a ciência não provou que foi o mundo todo. Mas outros estudiosos dizem que o versículo fala sobre o mundo todo conhecido por eles naquele lugar. Porque eles não tinham conhecimento de que a Terra é redonda e que tinha milhares de continentes. Para eles, o mundo era até onde eles enxergavam. Então, quando eles olharam lá, Noé olhou lá de cima do barco, da arca, né? Quando parou a chuva, eles abriram a janelinha, eles olharam, o mundo todo estava coberto de água. E foi isso que estava registrado. Alguns dizem que foi aquela região. E nós fomos lá. A aposta para subir no Monte Horebe, né? Monte Horebe? Monte Sinai, uma noite inteira andando. Muito alto. Imagina subir aquilo de água. Era tanta água, irmã Dinéia, que demorou 150 dias para a água descer. Aqui no nosso alagamento, chove hoje, alaga, sobe o carro, mas no dia seguinte, acabou. Sobe a sujeira, a lama. Imagina, estava tanta água, 150 dias para descer a água. Por isso que a Bíblia diz que abriram-se as torneiras dos céus. Muita água. Para onde foi essa água depois? Que a gente sabe que a natureza, né, ela se transformou. Foi para algum lugar essa água. Na Bíblia do apóstolo Pereira diz que foi para o Ártico, né? Por isso que lá no Ártico tem tanto gelo e de vez em quando se encontram fósseis. Né? Diz que no Brasil já foram encontrados, foram encontrados fósseis de dinossauros. Vieram da onde? Os estudiosos dizem que América Latina e África era um continente só. Com o passar dos milhões de anos, aconteceram tantas coisas e aí, então, abriu-se. Então, mas o fato é que a calamidade está instalada. E por Noé estar passando a calamidade com Deus, sobreviveu. Ele e a família. Mas então Deus não teve misericórdia dos outros? Teve. Noé chamou todo mundo. Quem quiser, entra na arca. Eles é que não quiseram. Não acreditaram. Riram de Noé, zombaram de Noé. Qual é, Noé? Olha só. Que história é essa, Noé? Quanto tempo Noé ficou construindo a arca? 120 anos. A gente constrói uma cadeira agora, um sofá, daqui a 4 anos já está podre de cupim. Imagina a madeira que Noé estava usando durante esse tempo todo, que não apodreceu e não entrou cupim. A madeira que devia ser dura. Será que era um pau-brasil? Vocês já pegaram o pau-brasil grande? Não é faca que corta não, nem facão. O bicho é duro. O negócio é duro. Não sei qual é a madeira lá. Acho que a Bíblia até registra qual é. Eu não lembro. Mas o fato é que esses 120 anos, desde quando começou a obra, ela durou 120 anos lá. Preparada, passou betume. O betume é o que se fala que é o pinche de hoje em dia, conserva, guarda, aquele negócio todo. Deus é o bom construtor. Mas o fato é que as pessoas que ficaram de fora tiveram a oportunidade de se livrar, oportunidade de salvação, mas não quiseram. E por que não quiseram? Diga aí, livre arbítrio. Então, se nós hoje passamos por situações difíceis,
com certeza não é culpa de Deus, com certeza não é culpa de Jesus, com certeza não é culpa da igreja e muito menos culpa do pastor, nem do irmão, nem da irmãzinha. Porque esses que adotam só o Novo Testamento, eles não congregam em muitas igrejas, às vezes, porque a igreja é errada, o pastor é errado, é não sei o que é errado, então prefere congregar sozinho. Lê Bíblia, ora, evangeliza, mas eu não vou para aquela igreja porque o apóstolo Pereira fala coisa besteira que ele diz que ele tem uma Bíblia. Eu não vou para lá porque a irmã Simone fica toda hora falando, a irmã Cíntia fica toda orando, aqueles músicos lá, que é isso? É a igreja do diabo, porque fica tudo de preto, tudo de Rastafari, tudo de tudo de não sei de quê. Tem gente que condena isso. Condenam. Aí Jesus fala assim, olha, vocês ficam preocupados com o cisco no olho do outro e esquecem da trave que está no teu olho. Falam mal, mas se olhar para a sua própria vida, por isso que a própria Bíblia também diz, e é no Novo Testamento, olha, o legal é que ninguém se julgue. Porque se você se julga, é muito fácil. Você vai se justificar, para você está tudo muito bem. O correto é que outros te julguem quando acontecer alguma situação. É claro que esse outro vai julgar, se tiver que julgar, dentro da sua autoridade. Porque o melhor é que ninguém julgue ninguém. Mas eu me julgar é muito fácil. Eu me julgar, eu vou estar sempre absolvido. Eu posso até reconhecer que errei, que pequei. Ah, mas eu pedi perdão a Deus, o sangue de Jesus me lavou, me purificou, já estou livre. E as consequências? Como é que fica? E aí? Então Deus continua dizendo que, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente. Diga aí, remanescente. O que é remanescente? O que sobrou? Quem mais diz alguma coisa? Perseverou. Continuou. Remanescente. Que sobrou. Nós temos uma planta lá em casa chamada Amaryllis e temos uma outra que é Coroa de Cristo, né? A Amaryllis cresce normalmente uma flor grande e vermelha, uma folha esticada dá uma flor grande. A Coroa de Cristo, ela cresce uma bolinha assim cheia de pozinho, você balança ela, de repente ela pode cair. São plantas que não tem raiz, é um bulbo. A raiz sai desse bulbo. Então, o bulbo é como se fosse uma batata, é o centro daquela planta. Então, no inverno, ela começa a murchar as folhas. E o bulbo entende o seguinte, vou morrer. Aí o que ela faz? Ela começa a brotar a flor, porque a flor é que vai gerar sementes. Então a planta pensa assim, antes de eu morrer, antes de eu acabar, eu vou gerar outra. Por isso que vocês veem em muitos países, aqui no Brasil é pouco, no Rio é pouco, que no inverno, ou no final do inverno, tem muitos jardins de flores. Porque o frio é tanto, ela está achando que vai morrer, e aí nascem as flores, para que na primavera, se for de fruto, vai ter fruto. Então, nasceu a flor, aquele pólen, né, as sementes vão embora, a folha já está morta. E fica a flor, daqui a pouco a flor murcha, e fica só o bulbo. Aquele bulbo ele fica lá dentro quase um ano. Paradinho. Por quê? Porque enquanto estava em vida, ela acumulou ali água
nutrientes suficientes para aguardar o próximo verão e aí germinar novamente. E vai ser. É a inteligência das plantas. Então, remanescente é quando não tem nada e aparece a novidade. Israel estava para se acabar. Por isso que tem o versículo, ver se eu me lembro, que é da raiz, não é a raiz de Jessé. Não estou lembrando, depois eu lembro o versículo, que diz que você acha que não vai ter mais nada. Israel, do jeito que estava, as guerras internas, que foram as guerras civis, Reino do Norte contra Reino do Sul, as brigas entre reis, os filhos matando os pais para tomar posse, um irmão matando o outro, o rei matando o outro, matando sacerdotes, profetas, aí veio Síria, veio Filisteu, veio não sei o quê, veio Babilônia, vieram os persas, vieram os medo-persas, vieram impérios. Acabou Israel. Acabou Israel. Aí, depois disso aí, Neemias com Esdras reconstruíram os muros, a cidade cresceu, foram construídos do templo. Cadê Israel? Dominado pelos romanos. Invadiram, mataram, destruíram muita coisa. Aí o romano ficou ali muito bem, e aí houve aquele negócio todo, e Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E não ficou, porque entrou um outro império, mais forte do que os romanos, expulsaram os romanos e tomaram conta de Jerusalém. Nesse meio tempo, Nero já tinha colocado fogo em Jerusalém. Construiu uma cidade só para ele. Coisa de tirano, coisa de maluco. Porque detestava o povo de Deus. E aí, dizimou, acabou. Passou-se tempo, outra guerra. Passou-se tempo, outra guerra. Israel está no seu país? Não, não tem mais país de Israel. Templo destruído. Agora, em 60 e pouco, é que Israel conseguiu voltar, o remanescente. Que uma coisa é você dizer assim, eu sou judeu, mas você nasceu onde? No Brasil. Você é onde? Nos Estados Unidos. Você nasceu onde? Nasci na Europa, lá na França. Ué, mas você não é israelita? Como é que você é israelita e não nasceu em Israel? Porque não tinha mais nação. Em algum momento, houve situações, vieram guerras, eles conseguiram voltar para a sua terra e estão brigando até hoje. Não aparece muito nos últimos tempos as guerras de Israel, porque a guerra da Rússia toma conta da mídia. Mas estão acontecendo ainda lá, tem uns 15 dias, Israel atacou Gaza, porque Gaza matou não sei quantos de Israel, então é briga lá, briga cá, briga lá, briga cá, porque o livre-arbítrio do povo de Deus não foi a favor de Deus. Então, o remanescente é quando do nada Deus faz brotar aquilo que estava lá dentro escondido. E você é remanescente de Deus. Porque já que os hebreus, já que os judeus não cumpriram esses mandamentos, fala, apóstolo, pois o remanescente da casa de Judá que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Isaías 37, 31. Não, era outro, mas aí também tem a ver. Tem a ver. Depois eu lembro do versículo. Então, como que esses que foram escolhidos não aceitaram? Jesus falou, já que os meus não me aceitam, eu vou para o outro aprisco. Mostrando e comprovando que
Quem usa o livre-arbítrio para reconhecer que Deus é Deus e que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz por ele, passa a ser remanescente. Porque esse remanescente hoje é que demonstra o amor de Deus para com a humanidade. Por mais que a humanidade desacerte, desobedeça, que estejam quase que dizimado. Por isso que ele fala de Sodoma e Gomorra. Nós não estamos vivendo muito diferente do Sodoma e Gomorra, não. Pai contra filho, filho contra pai. Tem aí o feminicídio. Hoje, mais uma vez, uma mulher foi esfaqueada porque estava casado, aí separou há 2 semanas e o marido não aceitou. Com filhos. Sabe? Então, são coisas assim que... Aí outra notícia que eu vi hoje também, que uma mulher surtou no hospital e chamou o cara de preto, chamou o cara de macaco e não sei o quê. E por quê? Porque o segurança falou, não pode estacionar aqui porque aqui é a vaga da ambulância. A mulher não aceitou. Aí quando o cara viu o segurança, só ficou assim, não botou a mão. E ela que agredindo. Filma, filma, e tem um monte de gente filmando. Aí quando ela viu que não conseguia passar, ela gritou, ele está me agredindo, ele está me agredindo. Aí o advogado hoje, ela foi solta. Foi presa em flagrante, foi solta. Aí o advogado alegou que ela teve um surto porque ela tem problemas psiquiátricos. Então, é Sodoma e Gomorra. Mas Deus está dizendo, olha, o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Por que Deus vai executar? Porque Deus falou, se desobedecer, morre. Se comer, morre. Essa é a sentença de Deus. Mas não que Deus diga assim, eu não gosto mais de vocês. Não. Deus só espera que nós assumamos as nossas responsabilidades pelos nossos atos. E que, pelo menos, tentemos fazer a coisa certa. Fazer a coisa correta. E nós vimos aí as pessoas cometendo crimes e zombando e rindo, assim, sem remorso nenhum. Eu fiz e fica rindo. Não tem assim, sabe, ai, se eu pudesse, eu não tinha feito isso. Não tem mais esse negócio, Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor deixa descendentes. E é por causa desses descendentes, nós podemos ter esperança. Nós podemos confiar de que nós não vamos ser destruídos como Sodoma e Gomorra. Nós não vamos ser destruídos como o dilúvio na época de Noé. Nós não vamos ser levados cativos para a Babilônia, um país estranho, e lá ser destruído. Porque nós somos os descendentes que estaremos fazendo aqui na terra uma mudança. Se não mudarmos o mundo, Anderson, que pelo menos a gente mude o mundo à nossa volta. Nós somos essas plantinhas, bulbo, que na época certa dá a sua flor. E essa flor vai gerar outro bulbinho e vai crescer flor para alegrar a vida de alguém. É isso que Deus espera que a gente faça nos dias de hoje. Por isso é que Ele guardou, ou protege, ou livra, ou dá força, dá ânimo para esses descendentes. Nós temos ouvido quantos crentes abandonando a igreja. Eu não estou abandonando Jesus, eu estou abandonando a igreja, que a igreja não presta. Mas qual é a consequência disso? Se eu não estou debaixo da proteção da igreja, quem vai me proteger lá fora? Daqui a pouco está desviado mesmo, porque não tem força,
não tem proteção, não tem segurança. É um animal livre que vai vir presa, vai vir as presas, né? Os animais ferozes, e vai tragar. Mas quando nós estivermos assim, os descendentes juntos, como diz a apóstola, juntos somos mais fortes. Hoje até vi no que eu trabalho, já falei que eu trabalho vendo o jornal, né? Aí mostrou lá um fato inédito, os turistas na África vendo os animais soltos e tinham uma matilha de hienas comendo carniça. De repente veio um leão e atacou e correu atrás das hienas e pegou uma. E os outros deram no pé, né? E está lá o leão tentando, né? E daqui a pouco volta a matilha de hienas, começa a atacar o leão. Morde dali, morde daqui, morde e foge, né? Porque aqui é um lobozinho, um cachorrinho, né? Em relação a um leão. Morde e foge, morde, foge, morde, foge, morde. Daqui a pouco, pluf, a presa conseguiu sair, aí fugiu a matilha toda e o leão lá, um cara de bobo. E os turistas tudo filmando. Foi um fato inédito. Então, juntos, podemos até poucos, né? Que são os remanescentes, são poucos, somos poucos, mas somos o suficientes para dar testemunho do poder de Deus nessa terra. Mas temos que estar juntos, temos que estar em matilha, como lá o que nós vimos hoje, né? Temos que estar agrupados, porque um defende o outro, um protege o outro. E aí podemos dizer que Sodoma e Gomorra pode estar à nossa volta, mas nós não estamos disponíveis para Sodoma e Gomorra. Nós não vivemos como Sodoma e Gomorra, muito pelo contrário. Tem um anjo que nos tira de Sodoma e Gomorra e nos protege. Só não podemos olhar para trás. Temos que olhar para frente. Porque para frente é a nossa esperança. E além de olhar para frente, subir a montanha, Samara. É subir na montanha. É para o alto que nós temos que ir. Que é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Vamos adorar a Deus. Que nós entendamos que nós somos descendentes de remanescentes. Aqueles que se achava já morto, se acabou, Deus está mudando e transformando a nossa vida. Como descendentes, nós levamos um legado, nós levamos uma palavra de Deus. Os israelitas voltaram para a sua terra. Estão lá, estão em guerra, estão em batalha, estão em polêmicas, estão em conflitos, mas estão lá, porque eles têm a promessa de Deus. Você também tem a promessa de Deus. Mas seja um patriota como eles são. Lute pelo seu Deus, guerreie pelo seu povo. Não aceite de qualquer jeito os confrontos e as afrontas. Muito pelo contrário. Vista a camisa, soe esta camisa a favor da Igreja Mais Vida. Pai querido, nós oramos a Ti, te dando graças porque Tu abriste os nossos olhos para nós entendermos que nós somos remanescentes. Somos descendentes de pioneiros que trouxeram a Tua palavra para esta terra, pioneiros que trouxeram a Tua palavra para este território. E aqui nós estamos, Senhor, poucos, mas nós acreditamos que Tu contas conosco para fazer uma grande obra, para fazer o nome de Jesus conhecido neste lugar, para fazer a obra de Deus, que é levar a salvação para aqueles que já se sentem mortos, para aqueles que já se sentem derrotados, para aqueles que estão sem esperança. Deus, que eles olhem para nós e enxerguem luz, como já foi lido aqui, estrela,
que faz iluminar a escuridão onde essas pessoas estão, onde essas almas estão caminhando, que sem luz não tem como uma planta sobreviver. Mas nós queremos ser essa luz, queremos também ser o sal da terra, para que, como remanescentes de um povo, possa o teu nome ser engrandecido. Então que venha o teu Santo Espírito sobre os teus filhos, livrando de todo mal. Cobre com o sangue de Jesus, Senhor. Livra-nos das setas do maligno, Senhor, que nas nossas falhas, nos nossos defeitos, na nossa pequenez, Senhor, nós não demos brechas para que o diabo nos alcance com suas flechas inflamadas. Mas, Pai querido, que nós estejamos com a armadura completa, estejamos com a armadura desenferrujada, estejamos guardados e protegidos em Ti. Que os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, nos livre, que o Teu Santo Espírito nos dê audácia, coragem, Senhor, para permanecer nesses tempos como Sodoma e Gomorra, nesses tempos de calamidade e caos, nesses tempos de ciclones, tempestades e dilúvios, que nós sejamos aqueles que apontam um caminho, Senhor, sejamos aqueles que direcionam os perdidos para o porto seguro, para o melhor lugar que está, que é no centro da Tua vontade. Aqueles que estão desgarrados, que não querem ir para as igrejas, Senhor, que Tu tire isso de suas mentes, colocando a verdade, e a verdade os libertará. Que todos entendam, Senhor, que não é a igreja que salva, que não é pastor que salva, é o Senhor Jesus que salva. E como igreja, somos somente um local, uma comunidade reunida para que o poder de Deus se manifeste. Assim eu te exalto, fica conosco, Pai, e abençoe os teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus.